Muito bem, muito bem. Estamos aqui para uma nova versão do MRCast 2.0 e eu sou o Rodrigo Corrêa e aqui ao meu lado está... Marcelo Bragion. Marcelo, tinha que ter falado aqui, né? Marcelo Bragion. Olha, depois de 113 episódios do MRCast, esse aqui é a inauguração do episódio 114, mas já na versão 2.0. Eu apontei, depois eu falo disso aí. Fala aí. Continua. Mas aí a gente... Como é que vai ser esse novo formato, né? Eu e o Marcelo batemos um papo e a gente vai começar a fazer um podcast diferente. Nós vamos trazer pessoas a qual a gente admira, amigos, para poder bater um papo sobre contar boas histórias, dar boas risadas e também falar sobre marketing, que é o nosso mundo, falar de empreendedorismo, falar sobre pais, sobre filhos, falar sobre a nossa vida. Então a gente vai falar muito sobre marketing e claro que tem tudo a ver junto com o nosso contexto aqui de vida. Eu que sou pai da Manu e do Theo, o Marcelo que é pai da Catarina. E hoje a gente tem um convidado aqui mais do que especial, que para nós a gente se conhece há uns bons anos. E eu tenho certeza que se você tá no marketing digital aí, alguma vez você já viu o vídeo desse cara aqui. E eu queria que ele se apresentasse. É o nosso amigo Ivan Quirino. Sim, e aí? Tudo bem, tudo bem? Pô, prazerzaço estar aqui inaugurando essa nova versão, nova fase. Sensacional, aqui é o lugar que eu me sinto bem, que eu posso gritar no microfone, que nem o Marcelo. Não tem problema nenhum, cara. Sensacional, tô muito feliz de estar aqui. A gente vai conversar muito e como você falou, né? Todos os assuntos que você falou, a gente tem muito pra trocar, muito pra falar. E acho que tem muita coisa pra acrescentar, assim. Além de dar risada, além de trocar ideia, de contar história. Eu acho que tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo, principalmente pra quem tá chegando agora nesse universo maluco, assim. Tem coisa pra caramba pra falar. Oi, Ivanzão. Cara, a gente se conhece tem o quê? Era tudo mato ali fora. Tava... Zaira ainda tinha tudo, terrão, Zaira. Tudo mato. Já começou a zoeira, porque pra quem não sabe, eu nasci em Mauá, que dizem que é do ABC, mas não é, tá? Aí dizem que é grande ABC, mas também não é. É do lado do ABC. E eu nasci especificamente num lugar chamado Jardim Zaira de Mauá. Mas qual número? Tem até o 17 lá, né? Então, 83 já. Cancelem. Zaira 4 que eu nasci. Cara com xenofobia de cidade, né, mano? Dá licença. Se conhece já há um bom tempo e o Ivan, para quem não sabe, ele tem o portal eudesenho.com. É um dos professores que tem maior sucesso na área de desenho, utilizando o marketing digital, né, Ivan? Fala um pouquinho aí do... Quem é o Ivan Quirino? O que você faz hoje? Vou tentar resumir, né? O eudesenho.com é a plataforma de desenho, é a mais completa do país, assim, a primeira, né, que começou a trazer... Anos? Cara, a gente começou em 2013, né? 2013, depois da escola física, a gente vai falar sobre isso em algum momento, né? Mas eu tinha a escola física em Santo André, né? Por isso que eu posso fazer piada de quem é do ABC e de quem acha que é do ABC, mas não é. É a galera de Mauá. Mas era em Santo André, essa escola quebrou e eu fui pro mundo, eu conheci o mercado digital e comecei a mesma escola online, né? E, cara, a gente já passou de 16 mil alunos com a escola, é a mais completa do país, assim, em termos de conteúdo, em quantidade de cursos, em quantidade de aulas. E a gente agora está indo para o lado mais infantil, trabalhando mais com educação mesmo, usando o desenho como ferramenta também de educação e não só de profissionalização. E é o centro de tudo, cara. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa legal da gente falar, né? Você trabalha com marketing digital? Não, eu trabalho com desenho. O marketing digital é o meio que eu uso para poder levar isso para o mundo, né? O desenho está sempre no centro de tudo, assim. Você tem quantos alunos? Passou de 16 mil já. 16 mil alunos. Desde que começou. Quantos alunos você tinha na escola? A escola quebrou porque eu tinha 8. É muito já louco conta isso. essa parada aí? Não, é muito louco isso, cara. Porque assim, vamos lá. 2002 foi quando eu dei minha primeira aula de desenho. Né? Eu já desenhava e tal, tinha 20 e poucos anos. E aí eu fui chamado para dar aula de desenho num ateliê que dava... tinha senhoras que pintavam tela, né? Mas elas não sabiam riscar a tela para pintar.
Então a professora tinha que ficar riscando a tela de todas elas, assim. Aí ela me chamou para dar aula, para eu ensinar elas a riscar a tela antes de pintar, né? Então eu fui dar aula num lugar pequenininho, para 5 pessoas por vez, assim. E, cara, a primeira aula que eu dei era como se tivesse tocado sino, sabe? Coral, uma luz desceu do céu. Deus falou assim, é isso, mano, achou o que você vai fazer da vida, assim. E aí eu falei, cara, eu quero dar aula, é o que eu mais quero fazer da vida, é dar aula. E aí eu só fui conseguir montar essa escola presencial em 2012. Então, tipo, durante esses 10 anos, eu só quis ter uma escola. Todo o trabalho que eu arrumei, desde, cara, marcenaria, varrer chão de confecção, tudo era pra conseguir grana pra poder montar essa escola. Eu só pensava nisso. Minha meta era ter uma escola de desenho e tinha que ser em Santo André, né? E aí, em 2012, eu consegui montar essa escola. Pô, não foi só essa grana, foi pedir grana de banco, de pai, de irmão, de todo mundo, porque era uma grana, né, cara? Mas, mano, montei a escola dos sonhos, assim. Era um sobrado... Pediu pra Jota também, não? Não, a Jota não cheguei nesse nível. Era um sobrado, cara, que tinha... Eu montei uma gibiteca... No ABC tem? Mauá, mano. Tinha gibiteca, sabe? Gibiteca. Mano, era uma biblioteca de gibis. A escola. Pra você que é jovem da geração Z... era na mão, viu? Você não sabe o que é gibi? Tinha que explica o que é o gibi. Era história em quadrinhos, você tinha que folhear, não era fazer assim, ó. Agora, naquela época lá, tinha que folhear. O almanaque da Turma da Mônica. A gente tá falando em 2012, né? E aí, cara, tinha 14 mesas de desenho inclinada, pranchetas e tal. Mano, eu montei a escola que eu queria estudar. Na sala de cima tinha 15 computadores, todos eles com mesa digitalizadora pra desenhar, um telão. Mano, era uma escola linda, toda colorida, cheia de desenho na parede. Sensacional a escola. E aí eu precisava de 40 alunos pra conta fechar, né? Eu tinha grana suficiente pra bancar a escola 3 meses sem aluno nenhum. Normalmente assim, quando a gente abre uma parada física, principalmente, né? E aí, eu precisava de 40 alunos em 3 meses. Se esses 40 alunos pagassem todo mês a mensalidade, a escola andava no 0 a 0. Ótimo. Se a gente ficasse um ano no 0 a 0, é o padrão, né? Sebrae, né? As estatísticas do Sebrae. E aí, mano, deu 6 meses, a gente tinha só 8. Em 6 meses. Puta que pariu. Em 6 meses tinha 8 alunos. E... 10 anos depois do sonho sendo construído na marcenaria, limpando o chão. O sonho virou pó em 6 meses. Literalmente, cara, assim. Aí, meu Deus, 6 meses eu entreguei imóvel, vendi 90% das coisas. Eu tenho uma mesa, até hoje eu tenho uma banquetinha que fica do lado da minha mesa. Herança. Eu guardei de propósito, assim. Eu guardei... Não, é uma prateleirinha, assim, com 2 andares, sabe? Pra você nunca esquecer do Tá lá, meus lápis estão lá em cima dela, ela fica exatamente do meu lado, assim, sabe? Uma banquetinha, foi o que sobrou. A gente vendeu o que tinha que vender, doei um monte de coisa, porque tinha coisa que não vendia. Então, mesa, cadeira, doei. E fiquei com a dívida gigante, né? Dívida de tudo quanto é lugar. E fiquei com a galera apontando, né, cara? Que acho que essa é a parte mais difícil, assim. Porque, beleza. Olha a gente que é do ABC, a gente vem... Gente, peraí. Exceto o Marcelo, que é de Mauá, a gente... Ó, você que tá assistindo, se você não é de São Paulo, o termo ABC parece estranho pra você. ABC Paulista, vamos ABC contextualizar. Paulista é uma região em São Paulo. Isso. Depois você procura aí na internet, no mapa, e você vai ver que do lado tem uma cidade chamada Mauá. É de onde eu vim. Exatamente. Eles são elite. Por que eu tô falando do ABC? E é importante esse contextualizar isso, porque aqui é onde tem, ou pelo menos tinha, era o polo das indústrias automobilísticas, era tudo aqui. E ele fala aqui porque a gente tá em um dessas letras, que é São Caetano, que Isso, é o C do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, né? O ABC. É muita cultura essa parada, né? E aí, meu pai trabalhava numa delas. É difícil não ter uma família daqui. Onde seu pai trabalhava? Meu pai era Ford. Era difícil... pai também, né? Ford. Minha família é Volkswagen e eu mesmo trabalhei 9 anos na Volkswagen. É difícil não ter uma família daqui que não tem alguém que trabalhou numa dessas, porque estavam todas aqui. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o meu destino tava lá. Pô, meu pai trabalhava lá, se aposentou lá,
Então ele falou, cara, quando você fizer 14 anos, você vai fazer o Senai. Sim. Fazendo o Senai, Caminho você que vai... eu fiz. Exatamente. Você vai ser efetivado, vai começar a trabalhar na linha de fábrica lá. Aí você vai fazer uma faculdade, vai virar engenheiro, vai subindo de cargo até se aposentar e jogar dominó na praça. E era futuro garantido. porque era meu filho. irmão entrou lá com 13 anos na Volkswagen, tá lá até hoje. É isso. O único emprego do meu irmão até hoje. É isso. Então eu tinha isso e eu rejeitei por causa do desenho, né? Então eu falei, cara, eu não quero essa vida. Eu tinha, eu escolhi, eu não fiz o Senai, né? Meu irmão fez e tal, eu não Peraí, fiz. deixa eu parar aqui sua história aí. Hum. Da onde surgiu a parada de desenhar? Como que você começou a gostar de desenhar? Boa pergunta. Como é que... Cara, desenho, ele faz parte da vida de qualquer criança. Beleza. Sim. Somos pais, a gente sabe que o desenho tá ali. E a Manu desenha As pra crianças, caramba. as crianças adoram desenhar. O nome das suas filhas? Manuela e Isabela. Manuela mais nova. Isabela, o Rodrigo, Manuela e Theo e eu, Catarina. Exatamente. A Isabela é mais velha. E a Isabela tem a Isabela é um ponto-chave na história. Não, a Isabela é um ponto-chave na história, né? Que eu vou chegar lá. A gente vai na linha do tempo aqui, pra galera entender. Vamos na linha do tempo. Minha casa sempre teve muita arte envolvida, né? Então, assim... Não a arte de você subir em cima do telhado da vizinha. Todo tipo. Mas o que eu quero dizer? Minha irmã mais velha pintava porcelana nas horas vagas. Ela tinha um trabalho dela, mas gostava de pintar porcelana. Era um hobby. Era um hobby. Minha mãe lavava a louça cantando. Meu pai tocava violão, tocava chorinho, gostava muito de tocar. Então, assim, quando eu fiz 3 anos de idade, eu ganhei uma coleção de gibis do Walt Disney, sabe? Ganhei uma assinatura. E geralmente essas mês. famílias, assim, que têm uma sensibilidade maior com a arte, seja música, pintura, qualquer coisa, elas tendem também a ser mais abertas a deixar as crianças fluírem por um caminho mais Exatamente. espontâneo, né? Eu tô falando isso justamente por quê? Porque eu não nasci com dom de desenho. Na verdade, eu não sei se eu nasci com dom de desenho. É isso que eu ia entrar depois, porque parece, escutando você, pô, minha família veio de desenho, a minha irmã desenha. Não, tanto que eles nunca viveram da arte. E aí aquela pergunta que a gente sempre faz, né, que você também bate muito, que o Marcelo, quando a gente fez um copy, foi até baseado no que um dia a gente discutindo lá, quando a gente tinha escritório, que não tinha nem mesa. Tava eu, você, o Marcelo e o Leandro Aguiari. Que aí a gente surgiu a parada de... que o Marcelo colocou que artesanato não é dom, é técnica. Que é algo que você fala muito isso sobre o desenho. Sim. É porque na cabeça parece que por você vir de uma família que tem artistas, né, que gostam de arte, não, mas o Ivan desenha assim porque é dom. Não, e eu falo isso porque acontece com as minhas filhas. Elas desenham na escola e todo mundo fala assim, também, você é filha do seu pai. Sabe? Mas não é dom. Não é, cara. O que eu quero dizer, eu não sei se eu tenho dom, não tô falando que ele não existe. O dom existe. Beleza? O dom existe, a habilidade... você tem uma habilidade diferente da minha, isso é nato. A gente nasceu com isso, tá tudo bem. Só que ela não determina nada. Exato. Né? Tanto que, beleza, lá em casa tinha meu pai que tocava, minha irmã que pintava as porcelanas, mas nenhum viveu de arte. Nenhum deles ganhava dinheiro com desenho. Tudo pra eles era... Cara, fazia aquilo pra desestressar. Fazia aquilo pra desestressar. Só que... Por que isso foi importante? Por que é importante eu pontuar isso? Porque o fato de eles fazerem isso não cortou as minhas asas quando eu fazia também. Porque o que acontece hoje é o seguinte, as crianças gostam de desenhar. Elas amam desenhar e sempre gostaram. Só que vai chegando uma determinada idade que os próprios pais vão podando isso delas porque eles não querem isso pra elas. Entendeu? Então, o que não me faltou foi estímulo pra desenhar, certo? O conflito veio quando eu quis fazer disso meu meio de vida. Não foi quando eu quis desenhar. Entendi. Ah, vai. Legal você desenhar. Exatamente. Tal, né? E com que idade você achou que você era bom de desenho, assim? Que você falou, pô... Cara, o desenho me salvava na escola, né? Porque eu não sou um cara de leitura. Nunca fui um cara muito bom de ler. Eu não aula de conseguia prestar educação muita artística atenção. você bombava. E eu entrava nos melhores grupos, cara. Então tinha grupo de trabalho de geografia, sabe? Eu entrava no grupo que eu fazia as capas, eu fazia os cartazes. Então eu entrava nos melhores grupos. Então o desenho começou a me destacar, sabe? Pô, chama o Ivan, que o Ivan é o cara do desenho. Vai no cara do desenho. Então eu vi que o desenho me dava uma coisa, era um superpoder que eu tinha.
na escola, entendeu? Cara, a gente estudou escola pública, né? Então a gente tinha que se destacar de algum jeito, né? Deixa eu pegar um recorte aí que me veio aqui na cabeça, até anotei aqui. Para você que está assistindo aí, a gente tem uma colinha aqui para conduzir esse... Mas eu não vi, eu queria até saber. Esse episódio da melhor forma possível. E conforme você estava falando isso aí, me veio uma coisa aqui que é uma diferença de 1 década, 2 décadas atrás para o que a gente vive hoje. Você falou, por exemplo, você tinha lá a sua irmã que pintava porcelana, seu pai que tocava o violão, etc. Né? E eram hobbies muito ativos, né? Uhum. Tipo, era hobby mão na massa. E aí, o que me chamou a atenção para isso é que você falou assim, fazia isso para desestressar. Sim. E aí, eu fiquei pensando hoje, né? O que as pessoas fazem para desestressar é muito passivo. Né? Geralmente, a pessoa relaxa vendo alguém fazer alguma coisa. Isso. E isso talvez isso seja um pouco nocivo. Porque a pessoa não desenvolve algo próprio. Então, vai lá e assiste um monte de coisa, vai lá e ouve um monte de coisa, mas não faz nada com as próprias mãos. Uhum. E talvez por isso o estresse ou inúmeras outras questões emocionais estejam tão em voga, né? E é por isso que vem tanto a pergunta de qual dom eu tenho? Você nunca experimentou nada, você só assiste. Exato. Entendeu? Vê os outros fazerem, mas não faz nada. Então, aí já fica um recorte para você que está ouvindo, né? O que você tem feito para desenvolver sua habilidade? O que eu acho que foi um dos fatores que fez o Eu Desenho virar o sucesso que foi? Foi porque eu sempre usei a internet como um meio. Então, todas as minhas aulas eu falo, eu estou mostrando na tela, mas eu quero que você faça no papel. Tá, mas peraí. Volta na parte aqui da história ainda. Tá bom. Quando você... Senai. Fez o Senai. Comecei a desenhar e eu falei, cara, eu quero viver de desenho, não quero fazer Senai de ferramentaria. Aí começou a gerar um conflito. Perdeu, hein? Aí o que foi? Não foi com essas palavras, mas hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo completamente isso, mas foi o seguinte, cara, eu deixei você desenhar até agora porque era legal, você era uma criança. Mas agora tem que pôr dinheiro em casa, mano. Né? Agora tem que pôr dinheiro em casa e eu tô te dando a oportunidade de trabalhar para botar dinheiro em casa. Trabalha e aí você vai poder fazer seus desenhos. Que nem todo mundo faz, entendeu? Era a visão que meu pai tinha. Por quê? Porque era o mundo que ele vivia, né? Isso é uma coisa, cara, eu falo muito isso para todo mundo hoje. Principalmente, eu tô lidando muito com famílias, com crianças, né? E principalmente os adolescentes, eles condenam os pais. Eles olham os pais como inimigos porque não deixam eles seguirem a carreira que eles querem seguir, né? E eu falo isso porque eu recebo mensagem de gente que não tem nada a ver com desenho. Mas é assim, pô, eu quero ser ator e meu pai não quer deixar, né? Por quê? Porque eu conto muito essa história minha e é uma história que é o que acontece com 90% das pessoas. Mas é o quê, Caraca, cara? 90%? Cara. Mas por quê? Porque os pais... Meu, então você está dizendo que de cada 10 pessoas que estão assistindo, 9 tem esse conflito. Eu arrisco dizer sem medo de errar, assim. De então, verdade. se você tem esse conflito, você quer ser alguma coisa, você ainda não conseguiu ser. Não só porque os pais impediram ou não favoreceram, não. Comenta aí. Principalmente... Não precisa expor seus pais também, mas comenta aí. Marcar eles, se você quer ser alguma coisa que você ainda não foi. Começar mas a ter uma briga de pai não e filho marque os nos seus pais. comentários Não vamos virar uma rinha de galo isso aqui. Mas comenta aí. Mas, ó, eu vou completar, assim. Você vai poder até marcar depois do que eu vou falar. Porque hoje eu sou pai, beleza? E eu, como pai, eu quero o melhor pra minha filha. Certo? Naquela época, quando o Ivan tinha 14 anos, qual que era a ideia de segurança de, cara, eu quero uma vida boa pro meu filho? Exato. O que faltava pro meu pai era informação. Simples assim. A informação que ele tinha, a cabeça que ele tinha, era de que trabalhar numa indústria e se aposentar nela é a melhor vida que meu filho pode ter. Por quê? Porque foi a vida que meu pai teve e foi a vida que fez ele sustentar 4 filhos. E comparativamente, era mesmo. Era completamente. Era a verdade dele e era uma verdade absoluta. Não tinha como discordar. Era incontestável. Era incontestável o que meu pai estava falando, entendeu? Eu briguei por uma coisa incontestável, cara.
Sacou? Total. O que torna ainda mais difícil você romper a barreira. Mas muito mais difícil, porque aí aquilo que era estímulo, que deveria ser um apoio, deixou de ser. Então ele falou, cara, então agora, a partir de agora, é você com você mesmo. Você mora aqui ainda, né? Eu tô insistindo nisso e tô até sensibilizado com isso, porque eu tenho essa disposição, essa predisposição mais aberta, assim. Uhum. Eu olho para minha filha e fico pensando assim, nossa, já pensou? E eu penso umas coisas meio exóticas, assim, né? Eu falo assim, nossa, já pensou se ela quiser ser escaladora? Se ela quiser ser, sei lá, investigadora de OVNI? Se ela quiser ser uma música, uma artista, uma dançarina? Então, mas qual que é o nosso papel hoje como pai entendendo isso? Cara, eu demorei anos para entender meu pai. E assim, eu nunca... E aí, de repente, ela vai falar assim, eu quero trabalhar numa indústria. Pois é. Mas assim, eu demorei anos para entender eles dois, meu pai e minha mãe, porque eu condenava, eu achava, cara, eles não querem minha felicidade, entendeu? Eles não querem que eu faça o que eu quero fazer da vida. Eles estão me cortando as asas, então, e não era, eles queriam ir muito. Ô, Ivan, e aí você pegando esse gancho, eles não queriam, tal, seu pai te sugeriu ir para a indústria, mas você trucou e você foi começar realmente, quando você achou que você, eu vou viver dessa parada aqui, você tinha que idade mais ou menos? Eu tinha uns 18 para 19. Você já desenhava bem? Eu já desenhava, eu já era famosão na escola por desenhar, eu já trocava desenho. Só na escola? Você não ganhava dinheiro ainda? Não, eu já trocava desenho por quê, mano? Cuidado caixa de sucrilhos. Caixa de sucrilhos. Caixa de sucrilhos. Cara, eu não fiz faculdade, né? Eu escolhi o período que eu deveria fazer faculdade, eu escolhi para fazer cursos de desenho. Então eu passei 4 anos que seriam de faculdade fazendo curso específico, porque na faculdade só tinha um curso que eu me interessava, né? Então eu fui estudar desenho para ser um baita de um profissional de desenho. Mas eu fiz 8 TCCs de faculdade. Eu me formei em 8 faculdades diferentes em troca de caixa de sucrilhos. Porque esses meus amigos iam se formar, eles falavam, faz meu trabalho aí, eu fazia. Então ali eu era o superpoder de novo, falando, cara, eu posso me dar bem com esse negócio. Eu só não tô ganhando dinheiro ainda, mas eu era um adolescente ainda, né? E graças a Deus eu sempre tive respaldo, eu sempre tive uma segurança familiar. Assim, a gente não era de classe média alta, mas a gente era de boa. O primeiro desenho que você ganhou dinheiro, você lembra? Lembro. Foi... Como é que foi isso? Eu trabalhava na Prefeitura de Santo André. Fui trabalhar na Prefeitura de Santo André digitando certidão de óbito. Já falei isso pra vocês? Meio macabro esse Já falei pra vocês? Nunca falou. Eu fui trabalhar lá. Cara, essa história vale a pena. Eu acho que eu nunca falei mesmo. Não, já falei em alguns lugares. Eu trabalhava... Inédito no MRCast 2.0. Cara, Foco. Eu entrei na Prefeitura de Santo André, na área de saúde. Toca o sininho. De manhã. Toca o sininho. De manhã eu digitava a certidão de óbito. Eu abastecia o banco de dados. Chegava uma pilha de folha de quem morreu no dia anterior, com todas as causas. Abasteci o banco de morto. Eu abastecia o banco de dados, velho. Só com os defuntos. E aí, de tarde, eu descia pro andar lá, eu ficava no 4º andar. Aí, de tarde, eu descia pro térreo pra atender o cartão do SUS. Sorte que era o terno, não era na cova, né? E eu ficava sempre pro subsolo. Trabalhava 7 palmos do chão. Só pra conferir, né? Ô, João, deixa eu ver se é você mesmo que tá aí. E aí, eu decorava tudo aqueles códigos CID lá, cara. Você já viu o código e falava, ih, esse aqui morreu de tiro na cabeça, velho. Esse aqui morreu de tuberculose. Era muito louco. E aí, o que eu fazia? Eu descia, a parte da tarde, eu fazia cartão do SUS. Eu ia atender o público, cartão do SUS. Eu e mais uma pessoa aqui do lado. E aí, cara, qual que era a minha maneira de fugir daquele lugar, velho? Eu digitava o que tinha na folha, virava a folha, era uma folha branca. Então eu saía desenhando, cara. Eu ficava desenhando. Mas não desenhava a cena do morto, não. Eu desenhava minhas viagens, né? Ficava desenhando meus personagens e tal. Como esse aqui morreu? Isso foi, estamos falando aqui de 2001, mais ou menos. Caraca. E aí eu ficava desenhando isso, tomava um monte de bronca, porque as folhas iam para um arquivo, né? E sempre vinha alguém e falava, o que significa isso aqui, cara? E aí eu falei assim, cara, eu preciso sair daqui. Porque não tá rolando. Não é um ambiente legal, não tô curtindo. O que eu comecei a fazer? Eu começava, na hora do cartão do SUS, cara, se tem alguém que trabalhou comigo lá, vai ouvir tudo isso agora.
Na hora de atender as pessoas, a pessoa Quer sentava na minha falar o frente. nome da pessoa? Não. A hora de atender as pessoas, eu tinha que cadastrar ela no SUS, beleza? Ok. Aí você tá sentado aqui, eu tô cadastrando você aqui, a barrinha, o sistema da prefeitura era muito lento, né? Então a barrinha ficava lá, tinha que chegar no 100% pra eu poder te entregar o seu cartão. Então, mano, eu ficava aqui, ó, desenhando você. E aí eu dava de presente. Sabe aqueles, os memes que tem agora, que o cara tá no metrô e desenha, Sim. entrega pra pessoa? Eu fazia isso em 2001, desenhando a galera do cartão do SUS. Porque, a galera tava estressada lá também, na fila, brigando, não sei o quê. Eu ia lá e dava um presente. Ó, te desenhei, ó, não tinha nada pra fazer, você tá esperando, eu tô também. Então, eu comecei mais uma vez o superpoder tomando forma e mudando o ambiente. Mudando o ambiente. E aí, um dos funcionários lá, um dos diretores daquele prédio, falou pra mim, cara, eu vou fazer a festa da minha filha. Você desenha em festa também, nos fins de semana? Eu falei, lógico que eu desenho. Mas nunca tinha desenhado nada. Lógico que eu desenho. Falei, lógico, eu faço isso, ó. Quase não vim segunda-feira trabalhar, porque eu tava... E aí ele falou, então bora fazer, né? Então, cara, marcou a data, vamos fazer. Cobrei R$60 a hora pra fazer. Pô, naquele tempo... Naquele tempo foi lindo. R$60 a hora era pra trabalhar 2 horas. Eu ia. Ó. Pra desenhar durante 2 horas. E, cara, gelado. Apesar de eu fazia de graça. Não tinha pressão, não tinha nada. E aí era pra umas 2 semanas. Aí eu fui, fiz a festa e era pra eu ganhar 180, né? Foram 3 horas que eu fiz, era pra eu ganhar 180 e ele me deu 300 pau. E falou, Uau. cara, tipo assim, todo mundo adorou. Uau. As pessoas piraram e, cara, parabéns, me elogiou muito. Então, assim, eu ganhava 600 na prefeitura. 612, acho que era o que eu ganhava lá. Em 3 horas... E aí, em 3 horas, eu ganhei metade do salário do mês inteiro digitando certidão de morto. Entendeu? Aquilo foi uma virada de chave absurda, assim. Esse foi o seu primeiro dinheiro que você ganhou com desenho. Primeiro dinheiro que eu ganhei com desenho. Você a lembra o primeira nome vez- desse rapaz que te Luiz. contratou? Luiz. E o primeiro dinheiro que eu ganhei com desenho, e a primeira vez que eu cheguei em casa, botei na mesa e falei pro meu pai, ó, que o desenho me deu. Ah. Sacou? Foi a primeira vez que ele também... Olha aí, Marcelo, informação. De novo, meu pai não tinha informação sobre o mercado. Sim, sim. Ele não queria que eu desenhasse porque ele não achava que era possível. Aí eu cheguei, botei 300 conto na mesa e falei assim, é possível. Paga a conta do mês aí, Sacou? né? É possível. Olha só, eu quero comentar uma coisa aqui, diante de tudo isso que você falou, o seguinte. No marketing digital, tem muitas pessoas vivendo hoje o que você viveu lá em 2000 com esses seus conflitos de desenho ou não desenho. Uhum. Que são as pessoas hoje que estão olhando para a internet, vendo as coisas acontecerem na vida das outras pessoas e no limiar do entro ou não entro, faço ou não faço. E às vezes não sabe nem o que quer fazer. Sim. Vou fazer tráfego, vou fazer copy, vou virar estrategista, vou criar um produto, viro coprodutor, vou trabalhar como afiliado. E olhando para a história do Ivan, e eu vou contar um trecho rápido da minha, e que não tem a ver com marketing digital também, justamente para te colocar na cena de que o que a gente viveu em outras áreas da vida deve servir para você como exemplo do que você quer viver hoje no marketing digital. É só trazer. É, É só trazer. porque às vezes a pessoa tá na dúvida. Como alguém que tá na dúvida se vive de tocar violão, se vive de desenho, se vive de pintar porcelana, e você se perguntando, será que eu consigo viver de internet? A questão não é se você consegue, a questão é se você quer viver de internet. E tá disposto a romper essas barreiras, porque talvez a sua família tá desacreditando de você quando você toca nesse assunto. Eu digo, cara, que é fé e informação. Ó, fé e informação. Informação você está tendo aqui. A fé fica por sua conta. E por que eu estou falando isso? Porque você vai encontrar um Luiz, como você encontrou o Luiz da sua vida. Só que você viu a parte importante? Ele me perguntou, você já faz isso? Você topa fazer? Eu nunca tinha feito. E eu falei, eu faço. É isso, a coragem também. Fé com ação. Fé Boa. sem ação é morta. Boa, boa. Isso é Tiago, né? Isso é bíblico. Fé Boa. sem ação é morta. Boa. Então, essa era a contribuição que eu queria dar para você, porque eu vejo isso, eu que ensino copy, eu vejo pessoas querendo viver de copy desacreditadas.
Às vezes elas querem. Elas acreditam no especialista, elas acreditam no método, elas veem outras pessoas tendo resultado. Mas não sei se o ambiente, ou a informação que ela tem, ou a fé que ela tem. É a fé sem ação, porque, Exato. beleza, eu tenho informação sobre copy, eu entendi, eu acredito, eu tenho fé que funciona, Mas não tem ação. mas é ação, É velho. isso. É isso. É fé com ação. É isso. Para você encontrar o Luiz que vai te pagar o que você vale. Ou mais do que você Ou acha mais do que você vale. Ou mais do que E, você vale. e o recorte que eu quero fazer aqui é de quando eu comecei a andar de skate. Porque eu andei de skate durante 10 anos na minha vida. E eu cheguei, em 1997, a ficar entre os 5 melhores do Brasil e de São Paulo. Porque eram 2 circuitos, né? O brasileiro e o paulista, que eram, obviamente, os mais importantes. O brasileiro, óbvio, mas o de São Paulo era o segundo mais importante. E eu fiquei entre os 5 primeiros. Só que isso em 1997. Eu comecei a andar de skate em 1990, mais ou menos. Numa época em que, para eu ir para a pista de skate, eu tinha que pegar um trem. E se o segurança do trem visse a gente com skate dentro do trem, a gente era jogado para fora. O meu pai tinha vergonha de mim com skate. E ele me achava uma espécie de marginal criminoso só por andar com skate. E ele já estava começando a desacreditar que eu seria capaz de seguir a trajetória dele como metalúrgico, dentro de uma empresa que desse uma carreira promissora. Só porque eu andava de skate. E o dia que o meu pai compreendeu, assim como o seu pai compreendeu que era possível criar uma carreira bem-sucedida também no skate, foi quando eu saí pela primeira vez numa revista que chamava Tribo, que era a primeira revista de skate no Brasil. E aí, nem fui eu que mostrei. Porque eu sabia que meu pai não gostava, mas a minha mãe me apoiava. Então, eu trouxe a revista e mostrei para minha mãe. E num dia, no jantar, minha mãe abriu a revista e falou, olha o que seu filho está fazendo. E a primeira vez que meu pai foi até mim, me elogiou por eu andar de skate. Mas era só falta de informação. É muito louco isso. Aí depois disso, como é que foi, Ivan? Você fez a sua primeira, vamos dizer, sua primeira venda, né? Você fez sua primeira venda, aí, seu primeiro trabalho, e o que mudou pro Ivan dessa ação que você fez com o Luiz? Cara, você ter cobrado R$300, cobrado R$60, na verdade, era para ter ganho 180 e ganhou ganhei bônus. 300 pau, Ganhei metade do meu salário. Como é que foi o processo disso até a loja, a escola física? Tá, não, são 2 caminhos paralelos. Na verdade, 3. Porque, beleza, o Luiz me mostrou que eu podia ganhar dinheiro com desenho. Beleza? A partir daí, o que eu fui fazer? Fui buscar informação, fui estudar para poder encontrar novos Luizes. É simples assim. Boa, boa. Se tem um, tem um monte. Né? Nessa época não tinha nem anúncio ainda, né? Não tinha nem anúncio. Se tem um, tem um monte. Não, e aí, pra fazer anúncio online. E a gente começava a jogar pela janela certidão de óbito desenhado, assim, ó. Mas, cara, literalmente eu comecei a achar. Porque, ó, quando a minha porta de entrada foi a caricatura ao vivo em festa, né? E aí eu comecei a perceber, eu já tava ciente do meu superpoder. Quantas vezes eu falei superpoder aqui? Desde a escola. Sim, sim. Pô, desenho é um poder, desenho é um poder, desenho é um poder que eu tenho. Eu comecei a ir pras festas, não pra fazer a caricatura do cara que me contratou, mas pra conseguir outros. Porque eu pensava assim, mano, ele contratou 50 pessoas. Essas 50 pessoas vão fazer festa um dia. Ele convidou, né? Você faz uma festa. 50 pessoas vão no buffet pra sua festa. Essas 50 pessoas vão fazer festa também. Então, eu dava uma caricatura pra você. Entendi. E na minha folha tinha o meu contato embaixo. Tipo, eu já tinha uma margem pronta que eu levava. Então eu comecei a usar a estratégia já. Se fosse hoje, já tinha o seu arroba. Não, já era QR Code, né, mano? E aí eu comecei eu ia pra uma festa, voltava com 3. Eu ia pra uma festa, fazia as caricaturas e voltava com 3 encomendas, com 3 festas. Aí comecei a fazer convite de casamento, comecei a fechar com buffet e não com convidado. Então o buffet oferecia o meu serviço de caricaturista e não mais... Caraca, já aí, no combo. Cara, porque, é raciocínio. A gente precisa raciocinar, velho. E não precisa ter dom pra raciocinar. Cara, se o cara fez uma festa no sábado, vai ter outra festa no domingo, teve uma festa na sexta.
Sacou? Então, pra que eu vou atrás dos caras que fazem a festa? Eu chego no buffet e falo, quantas festas tem por semana? Ah, a gente tem de quinta, domingo, de manhã, de tarde e de noite, de tarde e de noite. Pô, são 8 festas por semana. Mas isso também é visão de negócio, né? Você começou a fazer... O que na verdade, começou a empreender. Na verdade, mas inconscientemente. Né? Total. Porque eu não tinha consciência disso. O que você queria cara, eu preciso fazer de novo os R$300. É isso. Que eu, eu consigo fazer. A minha motivação no momento era provar que era possível, só isso. E eu aí, só queria ter o apoio, assim, só queria dar orgulho pros meus pais. E pra parar de trabalhar com o que você não gostava tanto. Exatamente. E fazer algo que... E aí você começou a vender o seu tempo. Isso, mas aí rolou um processo. Aí rolou um processo grande. Por quê? Porque eu fazia festas de fim de semana e trabalhava, e saí da prefeitura depois de uns 4 anos. Aí Nossa, você ainda ficou na prefeitura por 4 anos depois do Luiz? Não, o Luiz eu já tava uns 2 anos lá, 2 anos e pouco. Aí, cara, trabalhei em marcenaria, trabalhei numa confecção pra ver como é que eles faziam estampa. Eu, assim, se eu tenho um dom, é o de empreender. Porque eu empreendo desde o dia que eu troquei desenho por É sucrilhos. nítido, porque quando você Isso é fato. Quando você vai para uma festa porque o dono da festa te contratou e você olha além do dono e vê a estrutura que ele contratou para a festa e consegue perceber que um dia antes teve uma festa, amanhã vai ter uma festa, mais de uma no mesmo dia, você começa a ver uma oportunidade de se inserir naquilo. Isso é radar ligado. Meu radar tá sempre ligado, o tempo todo, cara. E você até falou assim, né? Pra você raciocinar, você não precisa ter dom. Você só precisa parar de ter preguiça. É isso. Mano, é buscar informação. Eu tô com a antena ligada pra tudo que tá acontecendo. A gente tá conversando aqui, eu tô prestando atenção em alguma coisa que pode ser útil. Eu trabalhei 3 meses numa confecção de... Aqui vai ser difícil. De uniforme. Trabalhei 3 meses numa confecção de uniforme de ciclismo, né? E eu me candidatei porque eu queria saber como é que eram as estampas. Mas o cara falou, mano, só tem vaga de ajudante geral aqui. Tipo, você vai limpar, você vai... Falei, beleza, tô dentro. Por quê? Porque eu ia limpando perto da máquina que o cara fazia as estampas, porque eu queria saber como é que saía fotolito, que fazia as coisas. Então, assim, era ruim trabalhar? Era, mas pô, limpar banheiro de fábrica é tenso, né, mano? Mas era por uma causa, entendeu? Sim. Eu tava ali porque eu precisava aprender. Quando eu aprendi, eu pedia conta. Sim. Né? E aí, em paralelo com isso, eu trabalhava com desenho, fazia festa e tal. Aí, a partir de 2002, eu comecei a dar aula também. Então, era 3 aulas por semana, fim de semana. Aula de desenho. Isso. Trabalhando em algo durante a semana. É legal falar isso, porque a galera acha que é num salto, né, cara? Exato. Então, assim, eu trabalhei com coisa que não tinha nada a ver com desenho, das 8 às 5, durante uns 10 anos. Sacou? Durante uns 10 anos. Até eu montar a escola, eu parei com tudo pra montar a escola em 2012. Aí eu larguei o trabalho mesmo, o emprego. Entendeu? Mas até então era das 8 às 5 um emprego qualquer, que eu não ligava mesmo. Por quê? Porque ele tinha que financiar os meus estudos, né? E eu trabalhava, dava aula 2 vezes por semana e fazia as festas de fim de semana. E quando você decidiu realmente abrir a escola física? Então, foi nesse período aí, entre 2011 e 2012, que eu falei, cara, é a hora, agora tá na hora. Era casado já? Casei em 2008. 2008. Casei em 2008. Cara, eu conheço a Fabi desde 99. Ela acompanhou tudo. A Fabi, como namorada ou como... Como namorada. A gente começou a namorar em 99. Finalzinho de 99. E aí 2000 Casei em 2008. E 2012... Então ainda teve todo esse processo aí. Ela pensou a separar de você por causa disso tudo? Ela não me falou. Mas ela... Não, porque... Fabi, pode criar um fake aí e escrever no comentário. Por que eu pergunto Eu teria isso? pensado. É isso. Se eu fosse ela, eu teria pensado. É isso, porque é incrível como existem pessoas tão corajosas quanto nós ao nosso lado, né? É surreal. Né? É surreal. Tipo, às vezes é o pai, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o filho. Ou às vezes é um amigo, um conhecido, mas é muito louco como todo mundo tem essa pessoa tão louca e corajosa quanto você do seu lado pra você não desistir, né? É muito louco, porque, meu, a partir do momento que a própria família te falava, cara, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, ela, mesmo que achasse que não ia dar certo, nunca me falou. E, mano, vocês não têm, vou até tomar água, vocês não têm noção de como... Bom, vocês têm noção da força que isso dá, entendeu? Eu tenho noção, cara, e eu falei isso por um motivo.
Dois motivos, aliás, né? Tanto eu com a minha esposa, quanto a minha esposa comigo. Quando... Não vou entrar em detalhes, mas quem me conhece um pouco mais de tempo sabe que eu fui franciscano por 10 anos, né? E vivia lá uma vida de pobreza, castidade e obediência durante 10 anos. Quando eu saí de lá, eu voltei com a mão na frente e outra atrás e comecei a batalhar pela vida do zero. E tá tudo bem com isso. Isso não me deprimia, nem vamos para cima. Só que houve alguns momentos que, por exemplo, assim, eu trabalhava, no final de semana eu fazia freela de texto, de Photoshop e de montar e-commerce para ganhar, sei lá, depois de 3.000 imagens subidas, eu ganhava R$900. Uhum. Mais o salário que eu ganhava para poder bancar a faculdade, abastecer o carro, fazer alguma coisa. Mas não tinha, por exemplo, dinheiro para ir num restaurante e pagar R$100. Exatamente. Entendeu? Não tinha. E a minha esposa trabalhou um tempo como vendedora numa loja e depois saiu. Eu lembro de um tempo que a gente vivia essa vida alucinada para poder sobreviver, e a minha esposa fazia bolsa de artesanato com caixinha de leite, cara. Eu olhava para ela e tinha que dar o meu apoio presente e ativo, e ela olhava para mim a mesma coisa. E aí, quando você olha hoje, você entende por que você quer viver calor e frio para sempre com essa pessoa, entendeu? Isso. E foram períodos... porque assim, até eu montar a escola, foi empolgação. Né? Porque, cara, eu vou montar, mano, é sonho, é meta, eu vou montar. Então, até 2012, eram os dois juntos contra o mundo. Porque era, adolescente, cara. Ô, Leônidas. Exatamente. Era adolescente, cara. Então, vai falar que não dá, não vai dar. Aí, 300 contra 30 mil, Leônidas. Exatamente, cara. Por quê? Porque era um sonho que a gente tinha, era um sonho meu, né? Que ela tava do meu lado o tempo todo. E até montar a escola foi, contra tudo e contra todos mesmo, assim. Ninguém ia me parar pra montar. Só que aí a escola quebrou. Quanto tempo depois a escola quebrou? 6 meses. 6 meses. Né? 6 meses. Ah, beleza. Aí voltamos à história do que você tava no início ali. Começamos aí de novo. Começa agora, MRCast! E você quebrou a escola. 2012, 6 meses. Mês de 2012. Quebrou a escola. Beleza. Cara, acho que o mundo vai ao chão quando você quebra. Então, aí... Porque aí, qual que é o lance, velho? Aí, beleza. A gente parou quando eu falei da dívida, da grana, das coisas todas. Mas, velho, a dívida da grana, as coisas todas, a gente... altos e baixos. Você lembra mais ou menos quando você ficou devendo, Quase 200 pau. Quase 200 pau. Aí, tinha o dedo da galera apontando. Eu avisei, sabe? Tipo, meu pai me emprestou uma grana, sabe quando você empresta? Não vai dar, eu vou te emprestar, mas não vai dar. Ele puxava, assim, sabe? E aí, como é que eu vou olhar pra eles? Tipo assim, mano, decepcionei todo mundo que acreditou, sabe? E ela, entendeu? Então, eu não consegui olhar pra ela, cara. Eu não consegui olhar, sabe? Porque você se sente culpado. E não é um momento, né? São meses, não, né? É um rolê, velho. É uma jornada. Eu não consegui olhar. Você tirou ela de casa, né? Pra isso, casar, esse é o ponto. O sentimento... Cara, eu ficava comigo assim, mano, eu tirei ela de casa pra passar fome agora, velho. Eu falo isso que não é que nem quebrar um copo, não né? Mano. A gente morava nos fundos da casa da minha mãe. Eu ia depender de novo do meu pai e da minha mãe, agora com ela, tá ligado? Caraca. É muito tenso. E aí ela falou, tô grávida. Ok, pioramos tudo! Ô, Leônidas! Em agosto de 2012, ela falou, Leônidas, tô grávida. 300 contra 60 mil. Depois de quebrar a empresa, tô grávida. Em agosto de 2012, ela falou. Caraca. E aí, como é que tava a cabeça do Ivan, cara? Não tinha mais, Tipo velho. assim. Aí, cara, não, então, é um misto, né? Aí só quem é pai vai entender mesmo, vocês entendem. Por isso que eu falei que a Isabela era um ponto-chave nisso, porque naquele momento eu tive que escolher. Porque, beleza, ok, quantos casais a gente vê, a gente continua casado, mas volta a morar com seus pais lá, porque eu tô zoado aqui, eu me ajeito, depois a gente volta. A partir dali não podia mais, né? Então eu tive que tomar uma decisão, ok, passar fome elas não vão passar. Tô com saúde aqui, cara. Pô, levanta. Sabe assim,
aquela força que você tá sentado no canto e fala, não, peraí, velho, eu tenho saúde, cara, eu posso ir lavar carro, eu posso fazer qualquer coisa. Claro, pô. Entendeu? Pra não passar fome, eu posso. Mas eu ainda posso escolher. E aí eu sentei com ele e falou, eu quero tentar de novo. Eu não quero parar, porque, pô, é minha vida isso aqui, sabe? E aí, Deus começa a mexer os pauzinhos de novo, né, cara? É isso. E como é que ficou? Deus começa a mexer as coisas de novo. Desses pauzinhos aí. E aí foi que um amigo meu, de infância, cara, que não via há muito tempo, a gente falou, vamos fazer um chá de bebê pra ganhar umas fraldas. Vamos chamar a galera. É o poder, né? O chá de bebê. Mano, a gente precisa de fralda. A gente ganhou 1 ano de fralda, velho. Vamos chamar a galera. Aí chamamos gente de tudo quanto é lado e tal. Ivan, tá grau, eu jogava futebol, né, e tal. E você sem trampar, nessa época? Então, eu fazendo os bicos aí. eu fazia os meus freela, né? Eu já tava meio estabelecido como ilustrador, só que eu queimei a ponte pra montar a escola. Então, fiquei 1 ano fora do mercado. Aí na festa chegou a galera. Aí na festa chegou esse amigo meu, o Eric, e falou pra mim, mano, por que você não tenta dar essas aulas online aí? E eu já tinha feito cursos online, né? E eu nem tinha me ligado. Falei, como assim, mano? Explica aí, nem tem essas paradas aqui e tal. Aí ele me falou do Érico, falou assim, cara, dá uma olhada nesse maluco aqui, ele tem um negócio dos leilão lá, ele dá aula de leilão e ele ensina a fazer curso online. Aí eu fui ver. O Érico é o Érico Rocha, né? Exatamente, Érico Rocha. Forma de lançamento, que ele ficava assim. O zoião esbugalhado. Aí eu olhei e falei, cara, é exatamente a mesma aula que eu dou no quadro branco, eu só preciso gravar e dar aula online, né? E aí a primeira turma que eu chamei, assim, pra testar, foi os alunos que eu tive que mandar embora da escola, aqueles 8. Daqueles 8, vieram só 6. Porque os uns falaram, não quero mais, tal, porque eu não terminei o curso com eles, né? Entendi. Aí eu liguei de novo, falei, cara, eu vou dar umas aulas, era pelo Skype. Vou dar aula pelo Skype aí pra vocês, pode ser, tal? Eu quero continuar. Aí comecei a dar aula pra eles. Em 2 meses... tinha 10 alunos, porque eles chamaram os amigos da escola para assistir. Entendi. Então, assim, o boca a boca ali já me fez ter mais aluno que em 6 meses. Caraca. Não é louco? E aí eu comecei a estudar a fórmula, né? Aí comecei a estudar, que foi até aquela história do cartão de crédito, que eu comprei sem limite do cartão, e falei pra minha esposa que tinha... Se você ainda não viu essa história... Foi na palestra do Fórmula que provavelmente se você já tá no marketing... Se você comprou, aluno da fórmula de lançamento tem um do vídeo Eric, que chama O Poder da Intenção, que eu conto a história. provavelmente você já deva ter visto o vídeo do Ivan. Se você não viu, depois você procura aí. Mas foi o primeiro vídeo, até acho que gravado, o segundo, acho que do gravado do Leandro Aguiari, né? Que como testemunho. Surgiu o método dele lá. Aí você... Mas conta rapidinho essa história aí. A do cartão? É. Não, é porque eu não tinha grana do cartão e era o limite todo, assim. Eu não tinha o dinheiro, mas tinha de limite. Tá, quanto era esse limite? Vamos ser específico Era 5 aqui. pau. Na época era a 5 Fórmula pau. sempre Era o que começou custava, né? Era o que custava o Fórmula. Pra ter direito também ao bônus do evento, né? Porque Isso, o bônus tinha uma taxa, né? Exatamente. Pra quem não sabe, antigamente os lançamentos, né, eram feitos todos gravados, né? Hoje em dia tem muito lançamento ao vivo e tal. Mas naquele tempo era tudo gravado e quando você comprava o curso online que a pessoa vendia, ela tinha geralmente um evento por ano que ela reunia todos os alunos. E para você ir nesse evento, ele era entregue, entre aspas, como bônus, mas você pagava uma taxa. Uma taxa de presença. Isso. E aí todos esse custo era 5 mil, né? Que era o... Aí eu paguei e aí falei pra ela que foi R$500. Falei, cara, comprei um curso, vai mudar a nossa vida e tal. Ela falou, outro, cara. Não acredito, cara, não entra mais nessa. Aí eu mostrei o Eric, eu falei assim, tá aprendendo com o Michel Teló, velho? Você comprou um curso de tocar sanfona. Michel Teló vendeu. Falei isso no palco, né? Ele ficou louco. Aí eu falei que foi R$500 até dar o primeiro resultado, assim. Só depois que eu falei que foi 5 pau. Entendi. E aí ela falava, precisava comprar não sei o quê, pega o cartão. Eu falava, clonaram nosso cartão. Não dava uns migué. Porque eu não podia usar o cartão. Então eu dava uns migué, falei que clonaram o cartão, falei que quebrou. Aí, Fabi. Não, ela já sabe, agora ela já tá de boa. Aí, mas tinha, de novo, fé com ação. De novo, fé com ação. E eu só percebo isso hoje, refletindo sobre as maluquice que eu fiz na época, que era uma maluquice, não era pensado, não era, entendeu? Mas é fé com ação, velho, simples assim. Eu acreditava tanto, cara.
O que você está falando, uma das frases mais marcantes da minha vida, que foi dita inclusive por Steve Jobs naquele famoso discurso dele em Stanford. E ele fala, né? Você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Não tem como. Nunca para frente. Exatamente. Para frente é fé e ação. É fazer a coisa sem saber onde vai dar, porque com 100% de certeza você não sabe de nada. É isso mesmo. Mas quando você vê a coisa que aconteceu, quando você olha para trás, você consegue ligar os pontos. Por que você está aqui hoje? Por causa de toda essa história que você está contando para nós. Isso. Então, se você quer chegar em algum lugar, não adianta você querer fazer a coisa toda dar certo hoje para chegar lá. Você tem que ir fazendo o que está ao seu alcance, com o conhecimento que você tem, com fé e ação. E quando você chegar lá, você vai entender por que muitos percalços aconteceram na sua vida. É simples assim, cara. Aí entrou o primeiro lançamento. Chegamos no dia que eu fiz meu primeiro lançamento, né? Que foi... Pô, eu não tinha grana pra fazer tráfego porque o meu cartão tinha ido pra comprar o curso. E aí eu comecei a mandar... Era Facebook, né? Não tinha Instagram. Eu comecei a mandar mensagens lá do directs do Facebook pra todos os meus amigos. O mesmo raciocínio do Luiz. Mesmo raciocínio da festa, pô, se tem uma festa, todo mundo faz festa, era o raciocínio que eu tive na hora de mandar mensagem. Que eu falei, cara, se eu tenho 300 amigos, cada um dos meus amigos tem 300 amigos, se eu pedir pra eles mandar pra 2 pessoas, já era. Os 300, os Vai Esparta. lotar. Você criou ali uma Rinodê. E aí, galera, tem um suquinho de açaí. Ai, mas, cara, foi isso que eu pensei. Aí eu mandei uma mensagem falando assim, ó, não sei se você gosta de desenhar ou não, mas você sabe que eu desenho, porque você é meu amigo, né? E os amigos do Facebook eram pessoas que você conhecia na época mesmo, né? Não era... Sim, sim. E aí eu falei assim, ó, eu vou dar uma aula ao vivo de desenho, quero um lançamento de semente. Eu vou dar uma aula ao vivo de desenho, tal dia e tal, se você se interessar, beleza, senão manda pra alguém, né? E aí eu lembro que naquela aula, eu não lembro exatamente quantas pessoas vieram, mas eu fiz, mano, daquele jeito, né? Do jeito que tem que, assim, dei a aula, falei, ó, tem um curso, tô lançando, nada a ver. E, cara, o resultado foi R$ 2.262. É o único valor que eu lembro de faturamento, assim, primeiro. E quanto era o curso? Tinha 7 no fim, mas era tipo 197. Você vendeu bem pra caramba. Bem pra caramba. Esse é um segredo, coloca 7 no fim. Coloca 7 no fim, que é... E aí deu isso, cara. R$ 2.262. E, tipo, deu uns 12 alunos, 13 alunos, sei lá. E aquilo, mano, foi mais uma chave, igual a chave do Luiz. Virou a chave. Eu podia pontuar a história como chaves que viram, assim. Aí virou outra chave que eu falei, mano, a mesma aula que eu dava num quadro negro, num quadro branco, numa escola com 15 computadores, mesa, aluguel gigante e tal, eu tô dando no meu quarto, cara. Só com acesso à internet e um computador. Eu não tenho mais custo nenhum e tô com o dobro de alunos. Sacou? Aquilo pra mim, mano, eu pulava. Pulava de alegria. Eu falava pra Fabiana, achamos, acabou. Por que achamos? Porque a semana que vem eu vou dar outra aula. Semana que vem eu faço de novo, e faço de novo, e faço de novo, e faço de novo. Comecei a fazer de novo. E daí que veio o lançamento perpétuo, porque eu nunca fiz lançamento, assim, porque eu me empolguei tanto que eu fazia todo dia. Você é o cara que sempre foi do perpétuo. Sempre fui do perpétuo. Mas tem uma explicação estratégica aí, não é assim, então vai. Que eu gosto. Porque hoje o perpétuo tá muito em alta. Então, perpétuo, cara, por que eu fiz questão... Isso aqui é ouro, hein? Ouro. Se não teve Toca o sininho, toca o Se sininho. não teve conteúdo até agora nesse podcast aqui, agora vai ter. Cara, eu vendo hobby, beleza? Eu vendo hobby. Aquele de sair do banho? Isso. Quanto é? 97. O cara montou um marketing multinível de roupa de banho. O que acontece? A gente tem os mercados essenciais. Ok. Ok? Mercado Relacionamento. essencial, relacionamento, dinheiro, saúde e tal. Se você tá doente, precisa emagrecer, e aparece um programa que vai te perder 10 quilos em 3 meses, você pega o dinheiro no 5º dia útil, compra esse programa, porque vale a sua vida, sacou?
e com o que sobrar você paga suas contas. Foi o que eu fiz com o Fórmula, por exemplo. Ok. Certo? O hobby, mano, se você não emagrecer, você morre, mas se você não desenhar, não acontece nada. Então, eu não... Eu tô falando sério, cara. Então, assim, eu não podia me dar o luxo de ficar com o carrinho fechado no dia que o cara tem dinheiro. Entendi. Por quê? Porque o comportamento é diferente. Eu recebo o dinheiro no quinto dia útil, eu pago todas as minhas contas, se sobrar eu compro um livro. É supérfluo, faço um curso. Exatamente. Compro um livro, faço um curso e tal. Então eu comecei a pensar assim, cara, eu não posso ficar com o carrinho abrindo e fechando. Eu tenho que ficar com o carrinho aberto o tempo inteiro, porque a hora que alguém quiser comprar, eu tenho que estar lá pronto para ele. Entendi. E aí eu comecei a desenvolver maneiras de fazer isso acontecer como se fosse um lançamento, né? Aparecendo para um por um e tal, criando muito conteúdo diferente, abordando a mesma coisa por vários ângulos diferentes e tal, para essas pessoas poderem estar interessadas no dia. Ah, acordei querendo fazer uma tatuagem, entendeu? Que é bem assim, né? Quando alguém tem tatu, o cara... É engraçado, né? Falando... Vou fazer uma tatuagem. Acordei no dia, vou lá e faço, mas tem que ter a grana. Falando sobre... Aí chega no estúdio de tatuagem, tá fechado. Não, a gente só abre 2 vezes por ano. Tá ligado? Que antigamente a gente fazia isso, lançamento era 2, 3 vezes no ano, né? Exatamente. Hoje é praticamente mês a mês a questão de lançamento. Mas o muito louco de ver essa sua trajetória, Ivan, eu sempre falo muito sobre isso, né? Tudo é possível até que seja feito. E você foi lá e fez a parada, né? Não. Uhum. Tudo é impossível. Tudo é impossível. O que eu falei? Tudo é possível até que seja feito. Também, como é que é? Você não tá Tudo errado, é não. impossível até que seja feito. Errado também você não E tá, o que eu disse? Tipo Chaves, né? Tudo é impossível até que seja como feito. Por quê? Porque você passou pelo que você passou, né? Quebrou, teve o desafio em casa, dos pais, o povo apontando o dedo, falei que ia quebrar, falei que essa bexiga não ia dar certo. E hoje você sustenta a sua família, hoje você tem 2 filhas, uma esposa, tem a sua vida bem, graças ao sim que você deu lá atrás. Foi. E importante dizer também, os desafios continuam, os altos e baixos continuam. Normal. É importante dizer porque, Isso não vai deixar de ser, não vai deixar de acontecer. Não vai deixar de acontecer, continua tendo vale, sabe? No vale a Fabi continua junto comigo. Não muda a parada não muda. O que muda é o lugar que você tá quando a parada acontece. Como tá a sua cabeça, o quão maduro você tá para enfrentar aquilo, porque vai acontecer. É isso. As pessoas vão continuar te apontando o dedo. O que te ajudou a amadurecer, assim? Que hoje, pra quem não sabe, o Ivan faz parte do Gênios, né? Nosso mastermind. Já desde o início, né, Ivan? Desde a primeira turma, né? Agora, né? Vai Desde a época do Ricota. Desde a época do Ricota. Não dá pra vir não citar o Você nome lembra dele. da treta do Ricota? Não dá pra vir não citar o nome dele, né, mano? A gente só não vai abrir porque existe dentro do Mastermind uma parada que chama Cone do Silêncio. E comenta aí se você conhece o Ricota. Ricota. Escreve aí embaixo. Ricota, cadê você? Cadê você? É isso. Hashtag do... Hashtag cadê Ricota? E o quão tá junto com esse grupo ou com outros grupos, com pessoas que fizeram realmente você evoluir nesse contexto como negócio, como profissional também, né? Fala um pouquinho aí, qual influência isso teve hoje no sucesso que é o Ivan? Cara, é o que a gente tá fazendo aqui agora. Porque a gente tá falando de informação, certo? Você falou o que pra galera? A informação a gente dá. A fé é de cada um, né? Estar no ambiente... A fé e a ação, né? Não, fé Sempre com com ação. ação, sempre com ação. Eu não uso as duas palavras porque pra mim não tem. É uma só. Fé já tá embutido ali. Entendi. Né? Fézão. Não! Ai, meu Deus. Fézão. Tem um extintor, sabe? Extintor nele, mano. Fé com ação, cara. Sabe? E... Eu me nego a repetir essa Não dá, fézão não dá. E essa galera quando eu digo
vocês, a galera que tá num mastermind ou num grupo qualquer de mentoria e tal, são pessoas que passaram por isso. Eu não sou diferente porque eu tive... Porque alguém apontou o dedo pra mim e falou que não ia dar certo. Aconteceu com vocês? Não. Né? A diferença é que a gente tá lá, todo mundo passou pela mesma coisa, todo mundo saiu dali de alguma maneira, né? Usou alguma habilidade única para poder contornar essa situação, e essas habilidades hoje estão juntas em prol de um grupo, né? Então eu acho que isso é o que mais faz a diferença. É meio um, como é que chama lá, os Vingadores, né? Cara. Junta o superpoder de cada um, né? Superpoder, eu falei no começo superpoder. E esse lance do superpoder é importante, cara, porque... E aí é uma coisa que eu quero honrar vocês, assim, reconhecer vocês, porque no Gênios especificamente, o Mastermind, ele é a união de várias pessoas com habilidades diferentes que acabam se completando pelo bem do grupo, né? E as habilidades são os superpoderes. Então, assim, todo mundo passou pelas mesmas coisas. A jornada de todo mundo teve altos e baixos. Tô generalizando, mas né? A jornada de todo mundo teve altos e baixos, e cada um usou uma dessas habilidades para poder sair dessa, para poder, enfim, ter resultado. E esses altos e baixos continuam acontecendo. E por que é tão importante? Porque, cara, quando eu tive o meu baixo lá, só tava a Fabi do meu lado, né? E a Fabi tinha tanta informação quanto eu, sacou? E agora, quando eu tenho um baixa, quando eu entro num vale financeiro, pessoal, de qualquer coisa, tem uma galera que talvez não esteja no vale, que está no pico, mas que já passou por aquele vale que eu passei, que tem um outro tipo de informação, que tem uma outra habilidade, pode falar, Ivan, vai por aqui, mano, vai por aqui. Então, assim, olha o quanto encurtou, sabe? Olha o quanto encurta e o quanto tira o peso da gente ter que fazer as coisas sozinhos. Eu acho que essa parada dos superpoderes, essa analogia dos superpoderes é mais ou menos isso, assim, né? Eu lembro também que você, falando de superpoderes aí, já virou um negócio super-herói aqui já, né? Transformers, olha lá, Transformers sua vida. Pega o Transformers aí. Pega o Transformers aí. Vamos lá. Empreender Transformers. Empreender Transformers, sua vida. Deixa uma bobinha aqui. Aí. Um dos poderes, né, do marketing é a comunicação, né? De como você se comunica. Porque você é um bom desenhista. Uhum. Você não foi aprender na fórmula a criar um produto online. Você foi aprender a fazer marketing, né? Produto eu já tinha, como eu falei, era o Exato. mesmo que eu desenhava na lousa. Existem várias habilidades dentro do marketing que são essenciais para que o seu produto realmente se torne conhecido. E nós recebemos assim, várias abordagens que, nossa, meu produto é diferencial e tal, não sei o quê. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se você não tiver as habilidades para colocar esse produto à venda, você morre com ele. Vai ser os defuntos lá que o Ivan... Alguém vai digitar você no banco de dados. No banco de dados, e se tivesse o Ivan, ele ia desenhar atrás da sua fichinha ainda. Exatamente. Né? Então, e aí o cara poderia ter morrido ali com o melhor produto do mundo, só que ninguém ia saber. Dentro dessas habilidades, fala um pouco como foi para você vivenciar a imersão Copy Experience na época. Que você, na verdade, você já fez várias vezes, né? As reciclagens. Já fiz, Mas a primeira vez que você fez a imersão com o Marcelo, a habilidade de copy hoje, na minha percepção, é uma das habilidades mais fundamentais do marketing, da comunicação, porque você precisa saber se comunicar para vender, né, o seu produto. Então, você joga tráfego. Se a oferta, a chamada, a promessa não for efetiva, eu posso derramar o dinheiro que não tem efetividade. Então, como que foi para você estar vivenciando aí
imaginar que o super trunfo, né? A carta mais premiada lá, o COP, como é que foi pra você para se desenvolver? Eu acho que para algumas pessoas da audiência você vai ter que explicar o que é depois super você vai trunfo. no Google aí e pesquisa, super trunfo, não, geração Z. Trunfo. Cara, você tocou num ponto importantíssimo, porque quando a escola quebrou, eu me culpei, né? Primeiro, o que eu fiz de errado, aquela coisa toda. Depois eu culpei o mundo. É meio um luto, né? Passa por aquelas Isso, fases, você as fases do nega, luto. Exatamente. aí você fica com raiva. E aí eu culpei o mundo, sabe? Porque era tipo Jó, sabe? A história de Jó. Cara, mas eu entregava panfleto 5h30 da manhã. Sabe? Eu mandei imprimir 5.000 panfletos e não joguei nenhum no bueiro. Eu entreguei um por um para todas as pessoas. Por que ninguém entrou na escola? A escola tava limpinha, por que ninguém veio? O copo era ruim. Vou chegar lá, sabe? A escola tava limpinha, por que ninguém veio? Cara, era tudo novo, por que ninguém entrou aqui? Eu culpava todo mundo justificando uma parada que eu tava fazendo que na minha cabeça estava certo. E aí, refletindo, depois eu vi que no mesmo quarteirão tinha uma escola de inglês, uma escola de Kumon. Kumon? E uma escola de música. O que é Kumon? Kumon é Uma aquela... franquia azul, né? Aquela fachada azul. É um jeito alternativo de aprender matemática, português. Caraca. É Nunca ouvi falar, É cara. uma parada japonesa, né? Com 45 anos de idade, eu nunca ouvi falar em É Kumon. uma metodologia japonesa. Depois eu Você te já falo deve ter sobre. visto já essas franquias. Depois eu uma te falo fachada sobre. azul. Metodologia japonesa de reforço escolar. Resumindo. Entendi. E aí tinha essas 3 escolas, Kumon, inglês e música. E todas elas estavam lá há mais de 5 anos. E a escola de música ensinava a tocar flauta. Eu lembro que eu comentei com a Fabi, eu falei, não é possível que tem mais gente querendo aprender a tocar flauta do que desenhar. Não faz sentido, tá ligado? Não fazia sentido. E aí foi que eu percebi que o problema não estava no governo, não estava no sistema, não estava no local. Não estava, cara. Aquelas escolas estavam lá porque os caras sabiam vender a parada, eles sabiam encher a escola de gente. E eu tava jogando panfleto na casa de alguém, oferecendo curso de criança pra uma casa que não tinha nem criança. Entendeu? Eu tava simplesmente... Fazendo tráfico errado com a comunicação eu errada. justificava que eu não tava jogando panfleto no bueiro, mas eu tava. Só que era no bueiro de... Um bueiro de cada porque casa. no fim das contas, não importa o quanto você se sacrifica pra fazer alguma coisa. O problema é você fazer muito de uma coisa do jeito errado. Cara. E aí eu comecei a perceber que o que eu não sabia era vender. Meu problema estava na venda. E eu tinha um preconceito gigante com venda. Mas gigante. Eu falava, cara, eu não nasci... E é uma coisa de artista isso. E muita gente que tá ouvindo a gente tem esse preconceito. Tem. É um preconceito. Preconceito com relação a vendedor quer passar a perna. Isso é uma crença que é criada com os caras que... Ou o vendedor é o cara que não deu certo. Ou não deu nada certo, você é corretor de imóveis, você é vendedor. Sabe? E eu tinha, na minha família, por exemplo, meu irmão, um cara que, mano, ele nasceu pra vender. Né? E eu achava que aquilo era... Olha que louco, velho. Olha como a gente fica cego. Eu bato na tecla de que você não precisa ter o dom pra aprender a desenhar. Mas eu acreditava que meu irmão tinha o dom da venda, então eu não conseguiria vender, só ele. Entendi. Sacou? Porque a gente fica cego mesmo. E a venda mexe muito com o ego também, né? Porque você tem que se expor. Muito. E quando você leva um não, muitas pessoas não têm equilíbrio emocional para receber um não. Mas até nesse sentido, a internet é um bom caminho, porque receber não na internet é menos dolorido mais que alguém fácil. olhando no seu olho e falando não. Exatamente, é mais fácil. Porque o não hoje na internet é só apertar um xizinho, sai da página e tchau. Tá tudo bem. Cara, e aí eu comecei a entender um monte de coisa e aí entra o copy na história, né? Porque copy nada mais é do que você transformar palavras em palavras que você já diria em argumentos que vão persuadir a pessoa. E você escolhe, você quer fazer o bem ou o mal com ela. Cara, eu tenho que usar copy pra fazer minhas filhas comerem legume, pra convencer elas de que comer legume é bom. E quando você começa a prestar atenção nisso, você percebe que você usa copy o dia inteiro, velho. O dia inteiro. Eu jogo bola de sexta-feira à noite. Convence sua esposa que você vai jogar bola de sexta-feira à noite. Tem que ter copy no negócio. Entendeu? Sim. E a escolha é sua. Se você vai usar a copy pra picaretagem ou se você vai usar a copy pra mudar a vida de alguém, cara. Como convencer a esposa pra jogar bola de sexta-feira? Então, se eu falar, velho. Se eu falar, ela vai saber. E aí... Comenta aí, ó, um corte, que isso aí vai dar não um posso falar. corte. Isso aí é só entre 4 paredes.
Toca assim. Você deixou a mente do pessoal voar agora entre quatro paredes. É, lógico. Não, então, ó, já que você quer saber, Como escreve você aí convenceria? como você faria isso. Bota uma headline aí. É. Preciso jogar bola. Se você não tem esposa, como você convenceria o seu marido pra ir exatamente. na noite com as suas amigas? Como você convenceria seu namorado, sua namorada e por aí vai. Sabe que é um exercício legal, eu faço isso sempre. Sempre. Se você é de menor, não fale nada. Eu faço esse exercício sempre que eu vou fazer uma campanha nova para os cursos de desenho. Eu faço exercício aleatório, exatamente como você tá fazendo aí. Completamente aleatório, mas eu vou deixar pro fim pra falar. Não Tá vou bom, falar agora, tá não. bom. Bora. E aí eu me apaixonei por copy. Sabe? Me apaixonei, talvez pela história em quadrinho, que eu sempre gostei, de narrativa, eu sempre gostei de redação. Mas eu me apaixonei pelo fato de, cara, se eu organizar bem as minhas ideias e eu conseguir falar o que eu quero falar, né? Porque... De uma forma mais atraente. Porque não é... eu não sei se é atraente a palavra. Sabe por quê? Porque eu vou pensar no meu. O desenho mudou minha vida. Ok. Beleza? O desenho salvou minha vida. É por causa do desenho que eu tenho minha casa, que eu tenho meu carro, que eu tenho minhas filhas estudam na escola, a gente tem um convênio, que eu tenho a minha esposa e, cara, o desenho salvou a minha vida. Eu tenho 1 milhão de palavras pra te convencer de que o desenho salvou minha vida, porque eu sei que ele salva. Ok. Você entendeu? Então eu quero o melhor pra você. Certo? Só que sem ter habilidades de copywriting... A pessoa pode olhar pra você e falar bullshit. Exatamente. Tipo assim, às vezes eu tenho pouco tempo pra te convencer disso. Sim. Mas é um fato, mudou a minha vida, eu tô te falando que mudou. Só que se eu só te falar mudou a minha vida, talvez não te convença. Você precisa de outros argumentos, né? E isso vale pra qualquer coisa, é o evangelismo, entendeu? Sim. É o evangelismo. Sim. E eu comecei a estudar mais pra conseguir passar isso pras pessoas. Cara, se você fizer isso vai ser bom. E quando eu falo isso, é o desenho, é as mentorias de marketing que eu dou, por exemplo, é o desenho para criança agora que eu tenho que falar com os pais, é o brócolis, é o futebol, sabe? Cara, faz bem pra mim, isso é importante. Então eu quero que você entenda isso. Então eu tenho que organizar as palavras na minha cabeça para poder fazer isso. E aí quando você descobre que existe estrutura para fazer isso, que existe um jeito de fazer, né? Que é o lance do copy mesmo, que é o que você ensina lá. As coisas começam a ficar mais fáceis, cara. Sabe? Começa a ficar mais fácil e você percebe isso no resultado. Pô, minha filha come brócolis, entendeu? E você Pô, falou... queria te agradecer, minha filha come brócolis muito por causa do Obrigado, cara, obrigado. É muito curioso, e você que está assistindo também tem que prestar atenção nisso, que em nenhum momento o Ivan falou de produto. Não. Por quê? E essa é uma tecla que eu bato, e enquanto eu estiver nesse universo, eu vou defender isso com a minha vida. Copy não tem a ver com produtos. E copy não é para vender. Guarda isso. Enquanto você estiver usando copy para vender, menos pessoas vão comprar de você. O que o Ivan aprendeu lá comigo na imersão foi isso. Com copy ele vendeu mais? Óbvio. Mas copy não se aprende para oferecer produtos para as pessoas, mas para dizer as coisas certas que vão levar as pessoas a desejarem pagar pelo que você tem. E é um caminho absurdamente oposto. Eu te vender essa caneta é uma coisa. Eu fazer você querer comprar ela é um caminho muito mais profundo e direcionado à pessoa. E a partir do momento que você entende isso, fica apaixonante. É isso que eu falei que eu me apaixonei. Exato. Pô, mas como assim? Eu não gosto de ler. Eu nunca fui o cara de leitura. Eu sempre fui o cara de desenho. E como é que eu me apaixonei por escrever? Né? Porque a partir do momento que você entende isso, é como eu te falei, cara, eu quero que você se sinta como eu me sinto. Entendeu? Eu quero que você sinta exatamente o que eu tô sentindo quando eu aprendi a fazer isso. Então, eu vou usar toda a força do mundo pra te convencer. Legal. Porque mudou minha vida, entendeu? Então eu quero que mude a sua também. É um evangelismo mesmo, cara. É um jeito de evangelizar as pessoas, no melhor sentido da palavra, né? De que aquilo que você faz pode mudar a vida dela. Entendeu? Então nada mais justo do que você usar os recursos que você tiver. Opa! Inclusive derrubar a caneca. Fazer a caneca dançar break.
Nada melhor do que usar esses recursos para poder mudar a vida dos caras. Uau. É esse o ponto. Agora, tem um ponto importante, que, beleza, o copy é uma habilidade, para mim é a mais importante. Não tem nada a ver com o produto, porque com o copy você faz qualquer coisa. E quando fala isso, olha que muito louco, né? Alguém que tá assistindo pode falar assim, bullshit, você tá... Né? Jabazão, né? Jabazão. Só que, olha pra você ver, me fala uma coisa que acontece na sua vida que não depende de palavras. Uma. Pois é. Saca? Pois é. Então, e quando você vai pro digital, pro marketing, para se posicionar, para ter conteúdo, para ter produto, para conseguir conquistar mais clientes pro seu negócio, pra sua empresa, me fala um caminho desse que não dependa de palavras. É isso. E aí, se você sabe como usar a palavra certa na hora certa com a pessoa certa, você tem a vantagem em todos os momentos. Então se você consegue, por exemplo, momento conteúdo agora, hein? Denso. Até que enfim, né? Uma hora e meia. Se você tô acordando, você tá dormindo, mas por isso que eu tô aqui. Eu tô à base de remédio hoje, porque eu tô com uma dor gigante aqui, cara. O negócio tá feio. O Rodrigão tá que nem ladeirinha Tá quando tem o depoimento da imersão. Não, conteúdo em cima daquele conteúdo que eu fiz. Se você aliar a sua habilidade, o seu superpoder, né, com usar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, o poder que isso tem é gigante. Seu superpoder fica um combo, tá ligado? Sabe por quê? Porque, pegando o meu exemplo de novo, eu posso dar o meu exemplo, né? Eu trabalho com um público de nicho muito pequeno. Sim. Né? Agora que vai para educação, que fica maior, mas o de desenho é um público pequeno. Uhum. Então, eu preciso encontrar meios de conversar com essa galera, de falar com essa galera, para que eles entendam que, assim como eu mudei minha vida, eles podem mudar também, porque eles têm os mesmos problemas, dificuldade com os pais e tal, de desacreditado, aquela coisa toda. Então, você conseguir engajar um pequeno número de pessoas em volta da sua habilidade, né, que é o lance do criar um movimento, criar uma comunidade fechada junto com você ali, isso só é possível fazer se você conseguir falar a coisa certa na hora certa para a pessoa certa. Porque tem um monte de concorrente, sabe? Às vezes às vezes a pessoa não quer entrar nesse meio agora porque ela confeitaria. Pô, mas tem tanto confeiteiro vendendo coisa, entendeu? Mas aí que entra o lance. Cara, se você encontrar aquela sua tribo ali e você tá fechado com eles, falar a língua deles é falar do jeito que eles gostam de ouvir. Tudo isso é palavra, tudo isso é comunicação, né? Tem a ver com isso. Então, é muito possível, independente do tamanho da concorrência, independente de tá começando agora, de não tá, se você tiver a estratégia certa e conseguir se comunicar com essa galera do jeito certo. Eu tenho 2 pontos aí que eu quero falar. Tomara que eu não esqueça de nenhum deles. Mas o primeiro é o seguinte. Uma das coisas que determina isso que você acabou de falar é o seguinte. Você não vai buscar o meu tamanho se você tá como eu estava 10 anos atrás. Uhum. Você não pode mirar no tamanho que eu sou hoje para iniciar a sua jornada. Jamais. Você deve mirar no seu próximo degrau do tamanho que você tá. Então, por exemplo, adianta, por exemplo, você está desempregado, está ganhando R$1.000, está ganhando R$2.000, está ganhando R$3.000, você quer começar no digital hoje e amanhã está faturando 6 dígitos. Não vai acontecer! Não vai. Ponto final. Não adianta. Fim. Acabou. Isso é uma cilada, cara. Entrar Exato. nessa por isso é uma cilada. Agora, se você fizer a coisa consistente um dia, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, pode acontecer em 1, 2 ou 3 meses? Em alguns casos, pode. Na maioria, talvez não. E aí você vai ter que continuar o 4º mês, o 5º mês, o 6º mês. Pode acontecer alguma coisa grande aqui? Pode, mas em alguns casos ainda não vai acontecer. A questão é que se você não desistir, vai acontecer. Aí sim.
Para algumas pessoas mais rápido, para outras menos rápido. E é importante dizer também, você deu o exemplo aí do 6 em 7, né? Uhum. Eu até falei lá no Hotmart lá que o que deu uma estragada no mercado foi as plaquinhas. Os caras, falei, mano, vocês forem inventar essas plaquinhas de foguete aí, ó, essas plaquinhas aí, a galera começou a entrar pelas plaquinhas, né? Mas eu acho... E aí é uma coisa que eu bato muito e eu sou conhecido por isso no meio, né, do marketing e tal, que você tem que saber qual é a sua plaquinha. Boa. Sua Sacou? próxima plaquinha. Que é o seu próximo degrau, que eu chamo. Então, mas, por exemplo, a minha plaquinha é a foto das minhas filhas. Aquela lá é a minha plaquinha. Legal. Se elas estiverem bem, não importa se é 6 em 7, se é 7 em 7, se é 5 dígitos. E nesse caso, quanto não mais, melhor. Importa. É lógico que é quanto mais melhor, mas o que eu quero dizer é que cai a pressão, sabe? Aquela pressão de ter que bater um recorde. Ou de... Cara, o exemplo que eu dei lá até foi o seguinte. Elas estavam de férias quando eu gravei o episódio lá, e elas falaram... O que elas queriam fazer nas férias era ir andar de metrô. Uau. Entendeu? Os pais querem ir pra Disney. Sabe? E aí você passa um ano sem ter contato com os filhos pra poder ir pra Disney no fim do ano com eles. Uhum. Mas eles não queriam ir pra Disney. Elas queriam andar de metrô comigo, velho. E pra andar de metrô você não precisa de grana. Você, entendeu? Você não precisa de placas, não precisa de nada. Você só precisa estar presente, tá lá. E às vezes a gente se mata por causa de um recorde, por causa de fulano deu um depoimento, falou que fez no primeiro lançamento 100 mil reais. Mano, esse fulano deve ter se matado. Durante muito tempo pra conseguir encontrar, que nem aconteceu Cara, com você. quantos a gente conhece que perderam família, velho? Quantos divórcios a gente tem no nosso meio? Sabe, a gente vive numa bolha, todo mundo se conhece. Quantos divórcios a gente viu nesse meio? Porque o cara tem um monte de plaquinha na parede. Entendeu? Uau. Tem muito. E, mano, a minha plaquinha é uma foto minha com as meninas andando de metrô. Essa é a plaquinha que eu quero ter na parede, velho. Eu acho que isso é o mais importante pra galera que tá assistindo, é saber, mano, qual que é a sua plaquinha, cara. Sua plaquinha ganha 10 mil reais por mês, busca os 10 conto por mês. Não busca os 100. Busca os 100 com saúde, busca os 100 com a família do lado. Isso. Os 100 vão chegar, mas busca os 10, porque a partir do momento que você tiver 10, o 100 vai vir leve. Sem atropelar os valores, né? Mano, pra mim Total, é o mais é importante isso, cara. Eu até esqueci a segunda coisa que eu ia falar. Pô, desculpa Porque aí, isso... velho. Não, porque isso é o mais importante. Acabou. Essa é a placa. Assim, descubra, bota aí nos comentários aí qual é a sua plaquinha. Qual é a sua plaquinha? Qual é a sua Total. plaquinha, cara? Total. Sabe? Porque a gente fica muito ligado nessa parada de quadro na parede pra poder mostrar pros outros. Nosso meio tem um ego gigante, a gente sabe disso, né? E o ego derruba. Eu falo por experiência própria, porque de um dia pro outro a gente tá com a escola quebrada, falido no fundo do poço, com a mulher grávida, 2 meses depois você tá ganhando o salário de um jogador de futebol. Sabe? E aí você se acha... O ego sobe pra cabeça mesmo. O ego sobe pra cabeça e o vale vem de novo. E aí quando o vale vem de novo, você tem que olhar e falar assim, peraí, mano, o que eu tenho que fazer aqui? Elas querem ir no metrô, elas não querem ir pra Disney. Sabe? Então vamos tirar o pé, vamos ficar de boa e passar o momento que a gente tem que passar, porque é isso que vai ficar. Acho que o mais importante é isso, assim, descobrir qual que é a sua placa. Ô Ivan, com base no que você acabou de dizer, da sua plaquinha, enfim, hoje, o que o Ivan tem, quais são os projetos que o Ivan vai tocar daqui para frente, como é que tá os planos do Ivan para tocar daqui para frente, para manter a plaquinha lá da alegria dos filhos. E tem as plaquinhas aí, só pra ostentar, tem essa. E tem ali também. É legal ter, bom. Qual que é os planos do Ivan daqui para frente? O que o Ivan tá pensando como projeto? Tá, então, eu tô focadaço na educação mesmo, né? O Eu Desenho tá andando, graças a Deus tá rolando. Mas o Eu Desenho é uma plataforma para desenhistas que querem se tornar profissionais, né? E aí eu criei a Educação Ilustrada para poder usar o desenho como ferramenta de educação. Eu ensinei minha filha a ler desenhando, sabe? Então, eu tô desenvolvendo ainda, mas já desenvolvi uma boa parte de uma metodologia que ensina a criança a ser melhor na escola, em português, matemática, em história, desenhando, através do desenho.
né? Isso já tá rolando. O perfil é o Educação Ilustrada, que é o que fala mais com pais mesmo, com mães. Fala mais de desenho como ferramenta de educação. Qual que é o arroba? Educação Ilustrada. Arroba Educação Ilustrada no Instagram. Instagram. Tem E canal no vai YouTube? ter na descrição. O Também. canal do YouTube é o Ivan Querino, que tá lá, Tá tem os bom. quadros lá. Vai ter tudo aí. E eu sou apaixonado por marketing digital, né, cara? Eu sou apaixonado, eu gosto de falar disso, eu gosto de estar no meio, eu dou palestra em todos esses mastermind que a gente conhece aí, de todo lugar, né? E, cara, eu sempre tenho alguns consultoria ou mentorias relacionadas a marketing. Lembra da perpetoria que vocês participaram lá Nossa, atrás? verdade, pô. Que é para compartilhar, é meio que uma forma de agradecer, sabe? De compartilhar um pouco do que eu recebi, passando para as pessoas, dessa parte das vivências do processo empresarial mesmo, né? Do empreendedorismo digital e falando das habilidades que a gente tem que ter, falando muito de lançamento perpétuo, né? Dessa parada de criar movimentos, né? Criar manifestos e tal, que é uma coisa que gera muito comunidade, mas são projetos bem pontuais, assim, sabe? Mentorias individuais, mentorias em grupo, esse tipo de coisa. Mas o foco todo, assim, é a criança, cara. Eu quero mudar uma geração, velho. De verdade. Eu quero fazer a próxima geração... Eu digo que só vou sossegar quando um filho falar pro pai que quer viver de desenho e o pai falar, tô dentro. Vamos nós, então. Vamos junto. Enquanto isso não acontecer, eu não paro. Simples assim. Eu fico louco, cara. Tem umas escolas, não vou citar o nome da escola, não, mas tem umas escolas aqui que a gente passa e fora da escola tem os cartazes com o nome dos alunos e a faculdade que eles passaram, né? Uhum. E tem uma num bairro nobre aqui que eu parei pra ler. Estacionei o carro, eu, a Fabi e as meninas, e a gente falou, nós vamos ler todo mundo que passou na faculdade. É verde? Medicina, medicina, direito e administração. Medicina, direito e administração. Medicina, direito e administração. É surreal, mano. Eu não me conformo com uma escola ter 3 mil alunos e só ter 3 profissões lá dentro. Não tem um cantor lá dentro, não tem um desenhista, não tem uma bailarina, Um pintor. não tem um pintor. Não é possível, cara. Não é possível. Isso acontece por quê? Porque é a Revolução Industrial, sabe? Os pais foram formados, é o meu pai, entendeu? Tipo assim, cara... Mas já passou, né? Pois é, velho. Então, mas já passou, mas eu vou lutar por isso. Porque eu quero que um filho de advogado seja desenhista. Eu quero que a filha de uma médica seja bailarina. E não que seja médica, porque a mãe foi médica. E talvez essas próprias faculdades já estão dando um indício de que talvez elas não serão mais usadas por essas pessoas, né? Eu Porque oro por isso todo dia. Não vai ter espaço para eles, né? Pois vai é. ter espaço no Educação Ilustrada, né? Amém. Mas, cara, muito obrigado pelo seu tempo aí. Na descrição do vídeo tem aí as redes sociais do Ivan, tem o portal do Ivan, enfim... Aí Tem tudo do Ivan, tem tudo na do Ivan, descrição. Na descrição. Obrigado, Ivan. Obrigado, Marcelão. Acho que foi um bate-papo massa, né? Tamo junto, Sentia bem, sentia vontade aqui, apesar de estar com uma dor desgramada aqui nos nervos, tô tomando remédio. A gente ainda não sabe o que o Rodrigão meio fez à zoado, noite, mas ele tá com a dor forte nas costas. Tô meio zoado aqui, mas... Cara, obrigado de verdade, irmão. Cara, Sempre que é bom isso. estar Eu com que você. agradeço, velho. Vocês sabem que eu tenho uma gratidão por vocês que é impagável, assim. Não tem o que pague. E o que vocês precisarem, vocês gritam que nós estamos juntos. Espero que tenha dado sorte aí pro primeiro episódio. Tô aí. precisando que aqui tenha dado... resolver essa eu não sei se esse episódio vai chamar 114 ou 1. Pois A é. gente não precisa sei. decidir isso. Eu acho que primeiro o MRCast 2.0. Isso é uma coisa pra gente definir aí. Ivan, gratidão pela sua presença, de verdade. O que fica pra mim é o quanto vale a pena tudo que a gente passa pra conquistar o que a gente sonha. Então, se você sonha com alguma coisa, seja ela o que for, até que seja encher o dinheiro de bolso, encher o bolso de dinheiro, se você fizer isso com honestidade, com integridade, sem passar por cima de valores que você preserva, isso vai ser uma consequência muito bonita da sua trajetória, como foi na nossa vida. Mas o que fica para mim é isso. Né? O quanto a nossa vida precisa passar por esses altos e baixos e o quanto nós somos determinantes para mudar essas coisas. Fé com ação.
Então, o que fica para mim é isso. Eu saio daqui edificado para conquistar os meus próximos sonhos. Obrigado. Amém. Vamos que vamos. Tamo junto, obrigado. Olha aí, para você não perder o próximo episódio, se inscreve nesse canal aí. Curta aí esse podcast se você gostou. Se você não gostou também, escreve aí. A gente vai continuar falando do mesmo jeito, mesmo que se você não tiver gostado. E se inscreve e ativa o raio do sininho aí, porque os próximos... Sininhos, plim, plim, plim. Os próximos convidados também do MRCast 2.0 serão incríveis quanto foi aqui o bate-papo com o Ivan. E se você está ouvindo apenas, não está assistindo, se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução, compartilha, né? Compartilha com outras pessoas. Você também que tá, olha lá, ó. Vai explodir! Acabou! Faz aí as paradas, é nóis. Show! Valeu!